Agora 1h43, você acompanha o Bastidores do Poder aqui na TV Band+, e também na Rádio Bandeirantes de Campinas AM 1170. E você pode participar, mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 991969255, 991969255. A Beatriz Alves está recebendo as participações e selecionando para nós. Outro assunto envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, né, nessa saída já tradicional do Palácio da Alvorada, ele acabou comentando também a questão dos tributos sobre os combustíveis. Na semana passada, o presidente da República tinha ido às redes sociais. Foi na semana passada ou foi segunda, Rose? Agora eu fiquei na dúvida. Foi ontem. Foi ontem? Ontem, é. Eu acho que foi segunda. Bom, enfim. Há alguns dias, o Bolsonaro ele foi nas redes sociais, ele falou sobre o ICMS. Não, foi no domingo, porque na segunda saiu a carta, nós comentamos, foi no domingo. O presidente da República foi nas redes sociais e falou sobre o ICMS, que os governos estaduais deveriam rever aí os ICMS sobre os combustíveis. E aí, os governadores, 21 governadores, assinaram uma carta detonando essa ideia e a maneira, né, como o Bolsonaro acabou se comunicando, né, pelas redes sociais, sem ter uma conversa prévia com os governadores. E eles falaram que, para os estados, o ICMS é fundamental. Hoje, o presidente da República voltou ao assunto. Ele disse que pode repensar os tributos federais nos combustíveis se os estados zerarem o ICMS sobre os combustíveis, Rose. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Que é muito, mas muito difícil mesmo disso acontecer. Pois é, não vai, porque, gente, a receita do ICMS, ela é uma receita fundamental para os governadores, você não tem como abrir mão. Mas, então, o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro fez isso mais para provocar os governadores. E o João Dória, que é o governador de São Paulo, já respondeu. O Bolsonaro falou hoje de manhã e o João Dória já disse que o presidente deveria tratar com mais seriedade e a responsabilidade exigidas em relação ao assunto. Segundo o João Dória, ele disse que os estados estão tratando o assunto com seriedade e responsabilidade. E, claro, que é uma responsabilidade fiscal. E ele disse que não parece ser esse o caminho do presidente Bolsonaro, que está tratando como uma forma irresponsável e assodada. E o que o Dória colocou, ele disse, olha, a impressão que se dá é que o presidente quer colocar toda a culpa em cima dos governadores, sabendo que nós não vamos abrir mão de um tributo desse. E, abrindo aspas, ele colocou assim, na base da bravata me lembra populismo, que me lembra algo ruim para o Brasil. Se o presidente está tão entusiasmado, tão motivado, ele que faça o primeiro gesto, que elimine os impostos sobre o combustível. E aí sim, os governadores vão avaliar o ICMS. Ninguém foi convidado para debater, porque o Bolsonaro escreveu isso no Twitter, aí hoje ele falou lá na frente do Palácio do Planalto. É uma briga. Sabe aquela história? Gente, não houve um projeto técnico, não houve... O presidente da República não sentou com governadores para dizer, olha, o preço da gasolina não está baixando, será que o problema é o ICMS? O que a gente pode fazer para poder beneficiar o povo lá que está lá, que usa, né, a gasolina? Mas houve, assim, uma tuitada do presidente de forma... Eu acho que ele nem conversou com o ministro da Economia para saber se a própria União poderia abrir mão desses impostos. Aí ele ataca os governadores, provoca os governadores. Os governadores, por sua vez, os 21 governadores, acho que foram 21 que assinaram a carta, responde ao presidente, aí ele vem e diz assim, então já que eles querem que eu tire o tributo federal, então também eles que façam a isenção. E começa uma briga de um dinheiro que ele é fundamental, não dá para abrir mão desse dinheiro, desse imposto. O que pode ser feito é questionar o índice. Você pode reduzir, diminuir. O que você e aí virou falou, uma briga Rose? política. É o que você falou. Deveria ter realmente uma reunião entre o Bolsonaro, os governadores, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, também com os secretários estaduais, né, da Economia, da Fazenda, enfim, e discutir. A gente consegue reduzir aqui até isso, porque realmente o combustível não está chegando, né? Até a Petrobras reduziu em 3 vezes, né? Por 3 vezes esse índice do combustível, mas não chegou, parou na refinaria, né? Não chegou até o consumidor, até a ponta final. Então, assim, falar para o consumidor, para o brasileiro, está muito difícil pagar combustível hoje, principalmente a gasolina, né? O álcool também tá alto.
Mas o que a gente pode fazer? Vocês, governadores, vocês podem reduzir algum índice de ICMS um pouquinho ali para a gente conseguir dar esse conforto para a população, né? Para a população conseguir pagar o combustível de uma maneira mais tranquila? Aqui no governo federal a gente consegue entregar isso. Fazer uma reunião, debater, ouvir um lado, mostrar o ponto de vista dele, eu não sei. O presidente Jair Bolsonaro parece que tem, né, essa dificuldade de conversar, de dialogar, de trocar ideia. Já vai tuitando, já vai jogando a bomba em cima dos governadores. E a gente sabe que tá todo mundo, na verdade, de olho em 2022 também, né? De governadores, a gente tem, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, João Dória, que já é um pré-candidato à presidência em 2022. O governador do Rio, Wilson Witzel, ele também tem interesse em ser candidato à presidência da República. E até o governador do Maranhão, Flávio Dino, que também tem aí o interesse, é um dos nomes cotados pela esquerda para ser candidato à presidência da República. Então, são 3 governadores que são aí pré-candidatos à presidência, talvez por isso que até o Bolsonaro prefira esse confronto, porque aí já vai, antecipa, né, o período eleitoral, já começa a confrontar esses governadores com antecedência e, nesse momento, com a máquina na mão, o Bolsonaro tem mais chances de se sair melhor do que os próprios governadores que estão apenas no seu âmbito ali, no seu estado, né? Então a gente tem que ver o que pode ser feito, conversar, dialogar e não ir tudo assim na base da tuitada, do vamos ver o que vai acontecer, e na canelada e tuitada e cotovelada, né? Precisa de mais diálogo, de mais pesquisa, de mais, como a Rose apontou também, né, de embasamento técnico para falar as coisas.